Olá, sejam bem-vindos ao Think Tank, a Inovação Energética e a Competitividade Setorial, uma iniciativa da Elexia Portugal, da Deloitte, da PLMJ e do ECO. Neste quarto Think Tank vamos falar sobre os desafios da sustentabilidade do setor da metalomecânica, que tem grande relevância para as exportações portuguesas e que foi recentemente visado pelo aumento das taxas aduaneiras aprovado pelo Presidente dos Estados Unidos. Vamos também perceber que passos podem ser dados para descarbonizar este setor e reforçar a sua competitividade. Para falar sobre estes temas, temos Pedro Teixeira, partner e CEO do Fabricela Group, um dos principais players europeus no setor da tefilaria. Inês Costa, Associate Partner Sustainability da Deloitte, Madalena Postrelo de Oliveira, consultora sénior da PLMJ, e Luís Pinho, Country Director de Portugal da Elexia. Muito obrigado aos quatro pela vossa presença. Pedro, vou começar por si. A 12 de março entraram em vigor nos Estados Unidos taxas aduaneiras de 25% sobre o aço, alumínio e produtos derivados, portanto, importados para os Estados Unidos. Que impacto pode ter este agravamento para o setor da metalomecânica em Portugal e para a Fabricela em particular? Muito bem, muito obrigado. Antes de mais, só fazer uma pequena introdução ao que é a Fabricela. A Fabricela é uma empresa familiar que iniciou a sua atividade em 77, unicamente com o fabrico de pregos. Hoje temos uma panóplia de produtos muito grande. Temos 2 unidades industriais em Portugal, em produção, na Zona Centro, em Coimbra, e outra em Friamonte. Temos atualmente um volume de negócios acima dos 200 milhões de euros e com cerca de 550 funcionários ativos na indústria. E presença em vários países. Além de termos Inglaterra e França unidades de distribuição, empresa de distribuição própria, estamos a exportar para cerca de 85 países a nível mundial. Muito bem. Temos uma componente de exportação muito grande, incluindo a questão dos Estados Unidos, obviamente, que é a questão que me coloca, que há mais de 25 anos que exportamos para os Estados Unidos, diversos produtos. Temos um produto mais importante na nossa atividade que tem um peso maior. Obviamente este é um tema que nos preocupa, pelo impacto que pode ter não só no setor global, em virtude de nós termos a consciência que a União Europeia tem um peso muito grande nos produtos siderúrgicos de metalomecânica que são exportados para os Estados Unidos, ou seja, é o segundo mercado na globalidade. Estamos a falar que os Estados Unidos importa cerca de 30 milhões de toneladas. Dessas 30 milhões de toneladas, estamos a falar que o Canadá é o primeiro país nos Estados Unidos e a União Europeia é o segundo mercado mais importante para os Estados Unidos. Ou seja, para nós, Fabricela, neste momento ainda é difícil perceber qual é o impacto que pode ter, porque há uma mutação muito grande. O produto que nós vendemos exclusivamente nos Estados Unidos é um produto que os Estados Unidos não é autossuficiente, necessita de importação, obrigatoriamente. O que nós verificamos, ou seja, as taxas foram aplicadas muito recentemente, ainda não conseguimos ter essa percepção no próprio mercado, mas o que verificamos é que a atividade vai se manter, com redução. Obviamente as quantidades que nós estamos ou que estávamos historicamente a vender, vamos ter um impacto de redução, mas o que notamos é que já estamos a continuar a fazer alguns negócios, porque os preços no mercado interno subiram dramaticamente, o que provoca que podemos continuar a ser competitivos, se calhar não com a mesma quantidade, mas com volumes diferenciados. Não é? Que depois gera um aumento dentro dos preços dentro dos Estados Unidos, mais inflação. Os Estados Unidos subiu, para ter uma ideia, de uma semana para a outra subiram mais de 20% o preço destes produtos que nós estamos a falar. Ou seja, com a inflação e com tudo aquilo que nós já conhecemos do impacto que pode ter no próprio mercado interno. Exato. Inês, este agravamento das taxas aduaneiras, conjugado aqui com este discurso mais negacionista sobre os efeitos das alterações climáticas por parte da administração Trump, pode ter aqui um impacto do compromisso das empresas com a descarbonização? Muito obrigada, antes de mais, pelo convite. Pode ter um impacto, claro que sim, e isso nós assistimos que o que as empresas mais temem é a instabilidade.
E, portanto, todas estas questões a acontecerem ao mesmo tempo, a situação dos Estados Unidos, a revisão da regulação a nível da Comissão Europeia, geram precisamente essa instabilidade que leva a que as empresas se retraiam mais naquilo que podem fazer relativamente ao seu modelo de negócio e a maneira como a sustentabilidade impacta nesse seu modelo de negócio. Mas a realidade é negacionismo nas alterações climáticas. Independentemente disso, a questão do risco associado a intempéries e a problemas relacionados precisamente com as alterações climáticas vai continuar. São as leis da termodinâmica, elas são reais em qualquer sítio onde nós estejamos no planeta. E, portanto, nomeadamente o sistema financeiro já alertou, mesmo entidades nos Estados Unidos, como seja a JP Morgan, ainda muito recentemente, mesmo com tudo o que se está a passar, lançou o Chief Risk Analysis Officer da JP Morgan, lançou um estudo precisamente alertando para estas questões, dizendo que o risco financeiro é real, já está a acontecer e, portanto, empresas que não apostem ou na descarbonização do seu sistema energético ou no seu modelo de negócio para prevenir e mitigar estes riscos, são empresas em que o sistema financeiro, ao longo do tempo, irá desinvestir. E, portanto, eu penso que esta retração vai ser relativamente momentânea, não vai perdurar ao longo do tempo. É uma hesitação nesta fase, mas depois vai continuar, ou seja, vamos assistir realmente a uma quebra, mas depois vai-se retomar, se calhar para um ponto de equilíbrio diferente, olhando para temas diferentes, como seja, nomeadamente, as questões relacionadas com o uso de recursos, que para a metalomecânica é particularmente relevante. Quando estamos a falar, por exemplo, de um desvio de financiamento público para setores como a defesa, que são, obviamente, dependentes de grande parte da indústria metalomecânica para o fornecimento de produtos e materiais, vai levar a que, de facto, haja um novo olhar para este tipo de indústria e que vai exigir, obviamente, que o próprio setor inove na maneira como gere os seus recursos, na maneira como monitoriza as suas cadeias de valor, e isso, obviamente, também é sustentabilidade desse ponto de vista. Madalena, a taxonomia europeia é uma das condições para a implementação e monitorização da descarbonização. Enfim, mas não é o único fator. Existe de facto aqui esta vontade comum de avançar neste propósito de sustentabilidade. Acha que estas políticas da administração Trump podem abalar esse desígnio? Eu aqui estou muito alinhada com o que dizia há pouco a Inês. Eu acho que nós estamos num período de grande ruído em torno da sustentabilidade, grande ruído, seja o efeito Trump, seja a discussão a nível europeu, esta proposta Omnibus que está em cima da mesa para ser votada em breve, a brevíssimo trecho do Stop the Clock e com grande pressão para ser votadas as alterações materiais. E eu acho que é inevitável que qualquer alteração política num aliado, especialmente se estivermos a falar numa economia com particular importância, tenha aqui um impacto nas decisões políticas que depois norteiam o procedimento legislativo. Mas eu diria que, a nível da Europa, nós estamos mais do que a falar de um efeito Trump. O que nós vemos é mais do que tudo aqui uma alteração de ambiente político europeu, com um crescimento considerável de partidos anti-regulação climática, e isso inevitavelmente não poderá deixar de ter as consequências imediatas em países que se querem democráticos. E, portanto, eu a nível da Europa não vejo tanto aqui a nível legislativo um impacto de Trump, mas uma mudança ou um ambiente político contexto aqui, interno, exatamente, um contexto interno diferente. E eu acho que a nossa responsabilidade, enfim, como advogados, juristas, consultores de sustentabilidade, é recentrar o debate e recentrar a questão, porque nós temos aqui uma grande responsabilidade para com as nossas empresas. De lhes explicar, nós estamos num ambiente de incerteza regulatória, porque estamos, a Inês dizia que as empresas nada mais temem do que a incerteza, e eu acho que isso é uma verdade muito importante de ser relembrada, mas é importante voltarmos às bases da sustentabilidade e voltarmos àquela ideia estrutural da dupla materialidade, ou seja, de que a sustentabilidade
é não apenas um risco financeiro para as empresas, porque tem um impacto financeiro. Nós sabemos que existe um crescimento da litigância climática, que é verdade que em Portugal ainda é tímido, mas que vai crescer nos próximos anos. E, portanto, tudo o que seja impactos climáticos acentuados são um risco financeiro da perspectiva da litigância climática e são um risco a nível do retorno financeiro. E depois, do outro prisma da sustentabilidade, no fundo, uma perspectiva de dentro para fora, do verdadeiro impacto que as empresas têm, a verdade é que não é só a regulação, ou não deve ser a regulação que norteia esse comportamento. Eu acho que hoje em dia, e isto para alguém de direito está-se a tornar cada vez mais evidente, que há um determinado dever fiduciário das nossas empresas, dos nossos administradores, de, enfim, dentro da conjugação e do balanço de interesses que tem sempre de ser tido em consideração e da prossecução do lucro, e que isso fique bem claro, há aqui um dever fiduciário de prosseguir a determinadas medidas. Isso nota-se... Esse paradigma não se vai alterar. Não me parece, basta ver, e só uma nota, por exemplo, nas sociedades cotadas, nós temos o Código de Governo do IPCG, do Instituto Português de Corporate Governance, que foi alterado em 2023 para consagrar de forma muito clara preocupações com sustentabilidade. Diz que as empresas devem incorporar na sua estratégia a prossecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isto é monumental. E as empresas estão a seguir essa recomendação? As empresas estão, portanto, o código do IPCG aplica-se no modelo de Comply or Explain, portanto é voluntário, mas há sempre uma vontade muito forte das empresas de seguirem o código, de se apresentarem ao mercado como cumpridoras. E, portanto, sim, aquilo que vemos é que cada vez mais as empresas a incorporarem na sua estratégia, nas suas políticas, a determinados objetivos de sustentabilidade, alinhados com a sua atividade, com a sua dimensão, por aí fora, naturalmente. Luís, a Elexia, enfim, projeta e financia projetos de descarbonização das empresas. Este aumento das taxas aduaneiras sobre o aço e o alumínio pode, por exemplo, aumentar o custo dos equipamentos? Bem, bom dia, obrigado a todos, obrigado por participarem neste último think tank da Elexia. As consequências não serão seguramente positivas. Eu até diria que podíamos apostar qual é que vai ser, quando chegarmos a dezembro de 2025, na análise das palavras mais utilizadas, qual vai ser a palavra. E até chegarmos aqui, só eu ainda não a disse, mas vou dizê-la, é incerteza, quer dizer, já todos dissemos a incerteza. E a verdade, o contexto é incerteza. E, portanto, o que está a acontecer é, há incerteza na cadeia de fornecimento, vão haver volumes ou não vão haver volumes, isso tem uma consequência necessariamente nos preços, mas também nos prazos, isso tem nos prazos, depois tem consequência na rapidez, no calendário das instalações, mas a guerra económica não é só uma ação isolada dos Estados Unidos ou Trump, é um efeito que temos que preparar porque ele vai se manter. Eu acho que todos tínhamos a determinada altura uma espécie de um desejo secreto que Trump era uma coisa que vinha e passava e depois voltava tudo mais ou menos ao normal, e eu acho que já começamos a perceber que não, quer dizer, há um completo realinhar, um novo reequilíbrio de forças, e enquanto os Estados Unidos fazem isto, outros países fazem também, quer dizer, a China está a anunciar que vai aumentar o preço de painéis fotovoltaicos, que é uma componente fundamental para as instalações de produção de energia renovável, e portanto é natural que isso, aliado ao custo das estruturas metálicas, tenha um impacto também no preço, quer dizer... E há mudanças também no custo do financiamento? Esse tem tendido a baixar. É incerteza, portanto, o inimigo número 1 de qualquer atividade de financiamento é a incerteza. Quais são as variáveis que nós controlamos e quais são as variáveis que nós não controlamos. E, portanto, neste momento temos uma perspectiva, o risco de inflação, e que de alguma forma pode contaminar entre países. Isso vai ter um impacto direto no custo de capital, mas também na forma como quer as entidades financeiras, entidades bancárias ou entidades como a Elexia, analisam o risco do cliente. Porque, por um lado, há um custo de capital que é mais elevado, mas, por outro lado, passa a haver um risco de atividade daquilo que são os nossos clientes, maior, que nós não controlamos. Quer dizer, eu lembro-me de uma conferência de Ronald Reagan há uns anos a falar sobre as tarifas. E há uma consequência que é mais ou menos inevitável e que eu gostava que nós, em Portugal e na Europa, víssemos como uma oportunidade, que é a consequência mais ou menos natural das tarifas cria-se uma dependência de uma espécie de subsidiação, que acaba por ser uma subsidiação encapotada, e isso faz com que haja menos apetite, menos vontade para fazer inovação. E, portanto, eu acho que o nosso desafio, mais do que colmatar estas necessidades e urgências imediatas das empresas que tinham um mercado para o qual exportavam, é de que forma é que vão inovar para terem um produto de valor acrescentado. E, portanto,
no short run é tenso, eu acho que no long run pode ser uma oportunidade para a indústria nacional e para a indústria europeia. Porque cria esse incentivo. Exatamente. Pedro, esta semana a Comissão Europeia apresentou um plano de ação europeia para o aço e os metais, concebido para fortalecer a competitividade do setor e proteger a indústria, nomeadamente face a este aumento das taxas aduaneiras. E a Presidente da Comissão Europeia afirmou que, para garantir a competitividade, temos de reduzir os custos energéticos e ajudá-los a introduzir no mercado, portanto, ajudar a indústria a introduzir no mercado tecnologias inovadoras e com baixas emissões de carbono. É este o caminho, ou seja, é preciso, de facto, arranjar aqui formas de, reduzindo as emissões de carbono e com novas formas de produção energética, baixar o custo da energia, de forma que isso seja também um fator de competitividade do setor. Sim, sem dúvida. Obviamente é um tema que está agora mais atual por toda esta circunstância que estamos a viver das taxas e toda a conjuntura atual. É algo que nós internamente já o estamos a ver e já o estamos a trabalhar há alguns anos atrás. Esta questão da competitividade, da sustentabilidade, que as duas coisas estão juntas. Eu acho que não podemos olhar para a competitividade sem olhar para a sustentabilidade. E nós, no nosso grupo, há mais de 5 anos que estamos a trabalhar nesse sentido. Alguns investimentos que já fizemos nessa área, continuamos a fazer. Eu posso dar aqui um exemplo, nomeadamente de produtos que estamos a desenvolver com a chamada marca verde. Criámos uma marca própria, onde foi registado, onde estamos a começar a divulgar, que são produtos que nada mais, nada menos do que estão a ser produzidos com matérias-primas sustentáveis, com processos mais sustentáveis, que permite ter a chamada EPD, ou seja, a taxa carbónica desse produto bastante mais baixa, que também é um fator competitivo, porque vai ser integrado nos processos construtivos do próprio setor da construção. Portanto, responde à necessidade, depois de quem compra esses produtos, de também ter emissões mais baixas. Exatamente, porque tem que incorporar na própria construção do edifício, de uma ponte, do projeto de grande dimensão, de uma obra de arte. Com impacto em toda a cadeia de valor. Impacto em toda a cadeia. E, ou seja, a competitividade parte daí, parte de nós conseguirmos desenvolver produtos diferenciados, com taxas carbónicas mais baixas, que vamos conseguir ser mais competitivos, porque já não é só o fator preço que vai contar para essa tomada de decisão. Ou seja, isto é um processo que nós já estamos a trabalhar há algum tempo, daí fizemos alguns investimentos, nomeadamente de uma central de fotovoltaicos, de grande dimensão. Tudo o resto que estamos a desenvolver, de mudanças de energia, nomeadamente eliminar o gás, converter a energias verdes, que também é um processo que estamos em curso, no sentido de conseguirmos ter a nossa cota-parte da sustentabilidade e também nos diferenciarmos no mercado. E eu acredito, e nós acreditamos internamente, que trabalhando antecipadamente nos vamos diferenciar em relação ao resto da indústria. Inês, o compasso para a competitividade da Comissão Europeia propõe, entre outras medidas, um alívio nas exigências relativamente ao reporte de sustentabilidade, com o pacote Ómnibus. Faz sentido fazer este alívio? Faz sentido fazer esse alívio se estivermos, de facto, a falar de burocracias ou de duplicações de trabalho exigido por esse reporte. Não faz sentido se estivermos a desregular nesse sentido, porque já está mais do que provado, e, aliás, na esteira do Ómnibus saíram uma série de artigos científicos de análise sobre os impactos associados ao reporte e ao desempenho de sustentabilidade das empresas no seu contexto financeiro. E os dados o que demonstram é que há um impacto positivo, ou seja, os ganhos dos custos associados a reportar e tudo o que implica associado a esse reporte, os ganhos diretos e indiretos foram superiores, manifestamente superiores, porque o reporte foi apenas um driver para as empresas começarem a agir numa série de ineficiências que o facto desse reporte existir levaram a serem descobertas dentro das suas operações ou através da sua cadeia de valor. E, portanto, neste momento nós temos
dois tipos de empresas. Temos empresas que preferem aguardar para saber exatamente porquê, porque a incerteza as afeta em particular e, portanto, querem perceber Para onde é que isto vai? para onde é que isto vai. Exato. E temos empresas que não vão deixar o caminho de continuar a querer reportar, sobretudo pelo facto de que, como estávamos a dizer há bocadinho, a peça de maior valor acrescentado associado ao reporte, nomeadamente ao CSRD, é a análise de dupla materialidade. Essa análise de dupla materialidade traz aqui um insight 360 às empresas sobre o que é que qual é o impacto delas no sistema de valor e como é que as mudanças nesse sistema de valor podem as impactar a elas do ponto de vista financeiro. E, portanto, a esmagadora maioria das empresas, atrevo-me a dizer, veem o valor acrescentado de fazer essa análise e de como é que essa análise pode depois impactar a sua estratégia do ponto de vista do modelo de negócio. E, portanto, o que eu penso é que não podemos arriscar a deitar o bebê fora com a água do banho. Ou seja, se nós estamos a usar o Omnibus para simplesmente deitar fora qualquer tipo de driver às empresas para realmente elas fazerem este exercício e este caminho, então a médio prazo estamos a prejudicar a competitividade dessas mesmas empresas. E estamos a nivelar por baixo. Mas ainda não é, na sua opinião, ainda não é certo exatamente se é isso que vai acontecer ou não. Sim, ou seja, não é certo se é isso que de facto vai acontecer, porque até agora, de tudo o que eu tenho visto e que a Deloitte tem visto da sua rede, é que as empresas não vão deixar de fazer esse caminho. Se é com mais data points ou com menos data points, isso é irrelevante. O que é relevante, de facto, é elas fazerem este exercício interno, perceberem o que é que as pode vir a afetar no curto, médio ou longo prazo e realmente tomarem as medidas preventivas para atuarem antecipadamente. E, portanto, esse aqui é que é o grande valor acrescentado desta regulação. Madalena, não sei se tem esta mesma visão, ou seja, as empresas portuguesas, nomeadamente a indústria, estão de facto a fazer este caminho da adoção da taxonomia europeia? Sim, quer dizer, eu acho que as empresas estão a fazer esse caminho, eu acho que de uma forma plenamente alinhada com a CSRD, com as SRS, portanto com o reporte standardizado, acho que ainda não podemos dizer que temos generalizadamente as nossas empresas a aderirem, até porque para já ainda não estão todas, depende da dimensão naturalmente, mas ainda não estão todas vinculadas a um reporte desse tipo. Eu acho que aqui há vários pontos importantes. Eu, se calhar, voltava à ideia de que se falava há bocado. Quer dizer, nós, quando retiramos 80% das empresas do escopo da obrigação de reporte, nós não estamos a simplificar regulação. Nós estamos pura e simplesmente a isentar. Isto não é simplificação. Simplificação é pegar na forma de report, nos SRS, e dizer temos menos data points, simplificamos, temos guidelines claras que dizem às nossas empresas o que é que têm de reportar e como é que têm de reportar, e outra coisa é dizer não reportam. E, de facto, o reporte não é só reporte, o reporte é aquele empurrão que algumas empresas que ainda não têm a sua estratégia de sustentabilidade bem definida, o reporte é o empurrão que elas precisam para o fazerem. Portanto, desse ponto de vista é um retrocesso. É claramente um retrocesso, é um retrocesso que para mais nem sequer chegou a ser implementado e, portanto, é um retrocesso, é um passo atrás antes do passo estar verdadeiramente dado. Nós em Portugal nem sequer transpusemos a CSRD, portanto, estamos num estado em que antes de transpormos, enfim, estamos em incumprimento naturalmente, mas antes de transpormos, estamos a assistir a um cenário europeu que nos diz que provavelmente aquela transposição poderá vir a ser diferente. E o que nós temos visto temos este caminho da Comissão Europeia, temos o Conselho, percebeu-se ontem, muito alinhado com esta ideia de que as medidas a ser tomadas devem ser, a expressão ontem utilizada era, já não era arrojadas, mas a ideia era nesta linha, que devem ser, enfim, medidas importantes. Portanto, parece que existe aqui um alinhamento. E a taxonomia tem aqui um papel importantíssimo e que se liga com o reporte, porque as empresas, quando reportam, têm de divulgar determinadas empresas com determinada dimensão têm de reportar se estão ou não alinhadas com a taxonomia, ou seja, de reportar qual é que é o volume de negócios
que deve ser qualificado como sustentável de acordo com o regulamento. E a taxonomia tem este efeito importantíssimo de nos permitir ter aqui um level playing field, sabermos, todos nós olhamos para um reporte de uma empresa e sabemos, quando esta empresa diz que está alinhada com a taxonomia, eu tenho certeza absoluta que há determinados objetivos que estão a ser seguidos e que há determinados princípios base que não estão a ser quebrados. Porque a sustentabilidade não é só ser fantástico numa coisa, é também assegurar o princípio do no significant harm, ou seja, não causar um prejuízo significativo a outros vetores por aí fora. Todo este pacote vem alterar também essa necessidade de alinhamento com a taxonomia. Empresas com mais de 1000 trabalhadores, mas com volume de negócios inferior a 450 milhões, podem, se quiserem, fazer um opt-in de reportar o seu alinhamento com a taxonomia, mas deixam de estar obrigados. E, portanto, tudo isto contamina, parece-me a mim, a cadeia de valor da sustentabilidade. Nós falamos muito de cadeia de valor das empresas, mas a sustentabilidade também tem uma cadeia de valor, porque as empresas são financiadas, têm investidores, e os investidores que querem canalizar os fluxos de capital para atividades sustentáveis precisam de saber quais é que são as atividades sustentáveis. Portanto, se nós diminuirmos o reporte, os investidores vão por arrasto. Portanto, há toda uma incerteza de regime regulatório que é muito mais ampla do que aquilo que pode parecer à primeira vista, porque tem ramificações de tipo diverso. Pois, e depois vai ter impactos de segunda e terceira ordem. Vai ter, e depois nós temos, a nível regulatório, os intervenientes no mercado financeiro, as sociedades gestoras de fundos de investimento, por aí fora, que têm de fazer um conjunto de reportes sobre o seu impacto em fatores de sustentabilidade e precisam de informação para o fazer. E, portanto, se não houver informação, o reporte que vão ter inevitavelmente de fazer é eu não sei. Que é o que nós vemos as empresas, as sociedades gestoras a fazerem. Pois, é o que acontece hoje. Luís, enfim, já falámos aqui sobre a importância de facto de reduzir aqui o custo da energia utilizando, nomeadamente, a energia renovável. Que passo é que a indústria, e em particular a indústria metalomecânica, podem dar para conseguir essa descarbonização? Deixar que os chavões fiquem no papel e passar das palavras às ações. Nos últimos anos nós temos falado muito em eficiência energética, transição energética, descarbonização, mas a verdade é que não está assim a acontecer tanta coisa. Há uma componente que é a parte da autoprodução de energia, produzir localmente energia e suprir parte das necessidades da indústria, mas há mais do que isso, é olhar para o processo produtivo e de que forma que o processo produtivo pode ser otimizado, pode ser alterado para o mesmo output consumir menos energia. Portanto, a eficiência energética, olhar para cada ciclo de produção, cada processo produtivo e tomar medidas claras. O Pedro falava há um bocadinho de limitar ou eliminar o uso do gás. Quer dizer, há um conjunto de processos produtivos que podem ser eletrificados. Portanto, se eles podem ser eletrificados, nós conseguimos produzir localmente parte da energia e, portanto, para além de termos uma maior autossuficiência, temos uma menor utilização de combustíveis com emissão de CO2, mas, acima de tudo, também eliminamos a palavra-chave que é a incerteza. Nós passamos a ter controle ou segurança sobre uma parte da nossa necessidade de energia, portanto, acho que é muito importante. Portanto, eu diria eficiência energética, mas falar menos dela e mais ações. Exato. Eletrificação. Há muitos processos que podem ser eletrificados. Depois há uma componente que para mim é muito importante e que começa a ganhar uma relevância cada vez maior. Nós falámos há um bocadinho em off do efeito dos últimos dias do vento e das chuvas. Isto é um impacto no preço da energia. E, portanto, quando as empresas, até há algum tempo atrás, não faziam, e muitas empresas ainda não fazem de forma consistente e eficiente, a monitorização do seu consumo de energia, têm que o fazer, ponto 1, mas ponto 2 é, mais do que fazer a monitorização do seu consumo de energia, é ter soluções integradas, dinâmicas, de monitorização e ação sobre o consumo de energia. Porque isto vai permitir às empresas conseguirem adaptar o seu processo produtivo aos ciclos de energia, conforme ela é produzida, a disponibilidade de energia e a que preço é que a energia está disponível. E, portanto, isto vão ser elementos que vão permitir às empresas mais melhor utilização de energia, mais planeamento e utilização de energia que lhes permita ser mais competitivos. Eu acho que estes são os três elementos principais para ações concretas para permitir à indústria ser mais eficiente e mais competitiva. Pedro, destas medidas, o que é que projetos é que a Fabricela já tem instalados? Nós neste momento já temos uma central de fotovoltaico a iniciar o seu funcionamento
eu diria uma mega central, visto que é um projeto em parceria aqui com a Helexia, que acho que é um projeto de referência em Portugal, visto que atualmente é a maior central de fotovoltaica em cobertura instalada em Portugal, com cerca de 6,3 megawatts, ou seja, é algo já importante que representa de autoconsumo entre os 17% a 20% do nosso autoconsumo, do nosso consumo total, ou seja, significa um ganho tremendo em todo o processo industrial. Estamos a trabalhar muito em todos os processos que estávamos a falar há pouco, ou seja, internamente, em processos de automação, transformação do gás para energias verdes, energia elétrica essencialmente, otimização de processos, em termos de movimentação interna dentro da própria indústria, visto que é uma indústria pesada, obriga a muita movimentação. Estamos a trabalhar muito nessa área, na questão de aplicar sistemas de AGVs, de movimentação, tudo em base elétrica. IoT, estamos a instalar sistemas de IoT também para otimizar todos esses processos e de forma a podermos analisar os pontos onde podemos trabalhar e otimizar os nossos processos. Portanto, a tecnologia hoje em dia dá uma grande ajuda nesse processo. É fundamental, é fundamental. E é o nosso foco. O nosso foco tem sido muito nesse prisma de investimento em novas tecnologias, de forma a que nos ajude a trabalhar no processo industrial. Há outro tema aqui importante em relação à sustentabilidade na indústria e na metalomecânica que ainda não falámos, que é a economia circular. Inês, como é que esta dimensão, que me parece ainda ter uma escala muito pequena, pode ser aproveitada? Bom, a economia circular, tendo em conta as últimas movimentações da Comissão Europeia no que diz respeito à proteção dos recursos e das matérias-primas críticas para a economia europeia, é um fator fundamental nesta estratégia. Quer olhemos para o Critical Raw Materials Act, quer olhemos para o Clean Industrial Deal e para o futuro Circular Economy Act, claramente há aqui uma movimentação de incentivar este tipo de princípios dentro das organizações. E neste caso a indústria metalomecânica e a indústria metalomecânica em Portugal em particular, a meu ver, tem aqui uma oportunidade gigante para poder acelerar estas práticas dentro da sua rede de empresas dentro do país. Aliás, isso é muito claro quando nós, por exemplo, vemos a Lufthansa a investir num centro de recuperação de peças da aviação no norte do país. Isso é muito claro quando nós vemos, por exemplo, o excelente trabalho que a oficina de Guifões fez com a recuperação das carruagens que comprámos a Espanha e com as poupanças para o orçamento público, digamos, que isso proporcionou. E a multiplicação para as empresas portuguesas, PMEs, que colaboraram na recuperação daquelas carruagens. Portanto, eu acho que nós temos aqui um caminho para fazer dentro do contexto da economia circular, sobretudo no que diz respeito à reparação, à remanufatura de grandes equipamentos industriais, que Portugal tem o conhecimento, tem os skills para o fazer, a força de trabalho com o conhecimento técnico específico para o fazer, que deveríamos estar a aproveitar e ainda não estamos totalmente a aproveitar. Não existe uma coordenação ainda suficiente, pelo menos visível, entre as empresas do setor para realmente capitalizar sobre essas estratégias. Dou um exemplo muito claro. Nós tínhamos, por exemplo, ainda há um par de anos atrás, tínhamos um dos portos de desmantelamento de navios certificado ao nível europeu, perdemos essa certificação. Neste momento, Portugal não tem um único porto certificado de acordo com as regras da Comissão Europeia para fazer o desmantelamento de navios. Quando estamos a falar deste tipo de equipamentos, estamos a falar de materiais. Materiais que são importantes para a indústria metalomecânica, com os quais elas necessitam para trabalhar. É importante recuperar, nomeadamente, essa licença. Exatamente. Ou recuperar e tentar perceber de que forma é que estes polos de conhecimento no que diz respeito à remanufatura e à recuperação de peças, componentes, materiais, produtos, podem ser melhor articuladas entre essas empresas, de maneira a criarmos realmente uma dinâmica, um centro de recuperação deste tipo de equipamentos a nível europeu.
porque eu penso que existe essa base para nós podermos Há aí uma trabalhar. oportunidade, claramente. Há uma oportunidade, claramente. E, portanto, é preciso trabalhar sobre ela e haver essa articulação necessária para o efeito. Madalena, quando falamos de taxonomia, falamos da Europa, mas o mercado é obviamente global, e um dos temas é sempre se há aqui ou não um level playing field. Era importante tentar expandir estes conceitos. Sim, enfim, importante, sim, possível ou viável, já é uma outra conversa. E como é que se resolve isso? Enfim, em teoria, portanto, no mundo ideal, resolver-se-ia com comunicação entre os Estados, os reguladores, a sociedade civil e todos os stakeholders. Claro que nós, não só fruto do ambiente político em que vivemos hoje, mas em geral, esta comunicação perfeita é muito difícil. E já agora é preciso também percebermos que, se calhar, a ideia de uma taxonomia global, que é muito apelativa, dita assim como grande chavão, mas na prática pode ter aqui muitos problemas. Nós temos muitos países envolvidos, países de tipo diferente, países em desenvolvimento, que podem precisar de ajustamentos pontuais face àquilo que seja um quadro global de taxonomia. Portanto, tudo o que é global, tudo o que é generalizado, tem sempre esse defeito de ser geral e, portanto, de ser menos sensível. E o multilateralismo está em crise, não é? Enfim, eu acho que é uma conversa que tem de ser tida. Há estudos que dizem que há 26 taxonomias sobre investimento sustentável, todas em, enfim, não vou dizer em contradição, mas em tensão ou fricção em vários pontos. Quer dizer, isto é inviável para cadeias de fornecimento que são transfronteiriças, que são globais, é inviável para os investidores terem certeza, lá voltamos nós à palavra da certeza, terem certeza sobre os seus investimentos. E por isso é uma conversa que tem de ser tida, há um alinhamento generalizado que nós devemos procurar, mesmo que não seja uma taxonomia global, ainda que com nuances que depois possam ser implementadas a nível local, seja na Europa, seja noutros países, mas acho que é um caminho que temos de traçar necessariamente. O mecanismo de carbono na fronteira é uma via necessária? Que também é uma via necessária, parece-me, talvez não exatamente nos termos em que hoje está em vigor. Aliás, o pacote Omnibus contempla também alterações ao mecanismo de ajustamento de carbono fronteiriço, e é curioso porque os dados demonstram que retira do escopo uma percentagem bastante considerável de empresas, mantendo, no entanto, o seu efeito prático final, porque de facto havia ali uma falta de proporcionalidade entre as empresas abrangidas pelo mecanismo e o nível de importação relevante que estava ali a ser considerado por efeitos do regulamento. E, portanto, enfim, esse é um passo que tem sido muito menos discutido neste pacote Omnibus, tem-se dado muito foco ao reporte e à diligência devida e tem, de facto, julgo eu, ficado aqui um mecanismo de ajustamento fronteiriço de carbono um bocado para segundo plano e é importantíssimo de ser discutido também. Luís, enfim, já percebemos na nossa conversa a importância de manter ainda assim este caminho. Quando as empresas querem, de facto, optar por estes projetos de descarbonização, quais são tipicamente os desafios que enfrentam e o que é preciso para os ultrapassar? Por exemplo, o licenciamento hoje é mais rápido, é mais fácil? O que é necessário para, de facto, desbloquear barreiras que possam existir neste processo? Eu diria que há 3 elementos que são fundamentais. Primeiro é bem vontade. A vontade das empresas em fazer coisas. Não é só fazer o fotovoltaico porque toda a gente fala e está mais ou menos na moda, é querer efetivamente fazer a mudança. Fazer a mudança não é só fazer um fotovoltaico ou fazer uma auditoria ou fazer uma alteração pontual na iluminação ou numa coisa assim. É ter vontade, é ter um roadmap claro, uma estratégia de o que é que nós vamos fazer em que momentos. Nós não precisamos de criar disrupção numa qualquer indústria. Temos é que ter uma estratégia. O que é que nós vamos fazer? É há 3 anos, é há 5 anos, como é que vamos fazer isto nesta indústria? Portanto, se as empresas tiverem esta vontade e terem este roadmap, esta estratégia, é um passo muito importante. 2 é ter os parceiros certos. Se for a Elexia, melhor ainda. Que conseguem não só fazer um fotovoltaico que não é rocket science, mas que tem que ser bem dimensionado para as necessidades daquele cliente em particular, mas
que conseguem entrar na indústria e conseguem desafiar a indústria com olhares que vêm de fora e que não percebem tão bem a indústria e o processo produtivo, sei lá, como a Fabricela, por exemplo, mas que trazem um olhar de fora e desafiam e permitem ser desafiados para pensar em soluções, para inovarem o que é que se pode fazer. E às vezes há sempre ali qualquer coisa diferente, ninguém pensou e que se calhar permite uma mudança. Isso é muito importante. E a terceira é a resiliência, que linka com o que o André estava a dizer. E a resiliência muitas vezes é para lidar com as autoridades, com os licenciamentos, com a regulação que está relativamente bem definida nestas áreas, apesar de haver ainda alguns pontos, nomeadamente na área da eficiência energética e da representação contabilística, mas a resiliência para processos que em teoria estão definidos e que demoram 30 dias, ou 40 dias, ou 60 dias, mas é no papel, porque na realidade isso não acontece e depois temos muitos projetos que estão prontos, meses à espera de ser feita uma última certificação, uma última inspeção, ou, lembrando um sketch dos Gato Fedorento há muitos anos, o papel. E muitas vezes acontece isso, e portanto isso, as empresas muitas vezes, as empresas precisam ter resiliência, alguma paciência também, porque muitas vezes isto cria tensões entre o off-taker, a empresa, os prestadores de serviços que estão em tensões de prazos, etc. E isto cria alguma disfuncionalidade e muitas vezes também afasta algumas empresas de tomar as medidas porque sabem que entram em processos burocrático-administrativos, morosos e que são imprevisíveis. E isto, mais uma vez, é o grande problema. E esta imprevisibilidade é incerteza. Enfim, terminamos então com esse apelo à resiliência. Enfim, julgo que ficamos aqui com um bom resumo daquilo que são os desafios de descarbonização da metalomecânica, daquilo que são os desafios regulatórios e os seus impactos na União Europeia e que soluções é que podem ser adotadas. Muito obrigado aos quatro. Muito obrigado.